terceiro bloco do programa TV Câmara Entrevista para falar sobre a crise econômica mundial provocada pela pandemia do coronavírus. Quem está aqui no estúdio, conversando um pouco sobre o assunto, é o economista, professor doutor Edson Trajano. Trajano, a gente não pode deixar de tratar de assuntos que estão aí rolando em rede social. Existe uma fala de uma teoria de conspiração que a China inventou o coronavírus para recuperar a sua economia a partir do sacrifício alheio. Isso não procede? Isso não procede. É importante, Fernando, essa fala, que tem lá a situação, foi criado esse vírus pelos chineses com o objetivo de ganhar mais dinheiro, que a economia chinesa estava num processo de queda no ritmo de crescimento econômico. Lembrando que a China foi o país que mais cresceu no mundo nos últimos 30 anos. E aí, só pensar, essa fala é interessante porque, inclusive, o próprio presidente americano citou essa situação dos chineses. E isso aí acaba tendo uma repercussão mundial, passando por algumas autoridades brasileiras nessa situação, e aí a rede social corre solta nesse problema. Nós temos que pensar que os chineses também foram extremamente prejudicados. Os primeiros indicadores mostram uma retração de em torno de 9% no PIB chinês no primeiro trimestre desse ano, sendo que eles estavam passando por um crescimento econômico extraordinário. E a China é um país que está defendendo a ampliação do comércio global. Só pensar a relação econômica Brasil e China. Há cerca de 20 anos, o Brasil negociava em torno de 5% do seu comércio internacional com a China. Hoje, isso representa mais de 30% dos negócios do comércio internacional. Individualmente, a China é o parceiro mais importante da economia brasileira. E se nós estamos falando de um vírus que está provocando um fechamento das fronteiras em todo o mundo, os chineses também serão prejudicados no fechamento dessas fronteiras. Então, ou seja, essas teorias não têm fundo de verdade alguma nesse processo. Então, o indicador que se pega é só Bolsa de Valores. Só que Bolsa de Valores não representa 1% das atividades econômicas pensando no mundo. A Bolsa é só um indicador. Nós temos muito mais coisas do que Bolsa de Valores na economia global. Se propaga muita coisa ruim, são muitas fake news, Sim. Muitas informações desencontradas. Isso piora a situação de pânico, de angústia, de temor, que as pessoas filtrem, né? Mas principalmente o que propagam. E o que leem, às vezes, é inevitável. Mas o problema é ficar enviando para os outros também. Mas, por outro lado, existem outras correntes, outras orientações, outras coisas boas que podem aí acontecer na rede social numa situação de problema, como a pandemia do coronavírus. Por exemplo, você estava me falando no outro bloco que os pequenos empreendedores, que é o que a ordem econômica brasileira estava tentando impulsionar, serão os mais prejudicados aí com essa questão do isolamento social da pandemia do coronavírus. E aí existe um movimento aí na rede social que a gente vê, compre do pequeno, da mercearia pequena perto da sua casa, da pessoa que faz uma comida para fora, que mora no seu bairro e tal. Isso pode ser um caminho para cada um fazer a sua parte para ajudar nessa recuperação econômica? Sim, é interessante destacar. Os pequenos empreendedores, eles são fundamentais no país. As pequenas empresas são aquelas que geram mais emprego no país, são aquelas que geram mais renda no país. Isso é interessante e tem que ser fortalecido a todo momento. Eu vou pensar assim, por exemplo, tem um grande supermercado. Quantos trabalhadores empregam? Essa atividade gera lucro. Normalmente o lucro não necessariamente vai ficar no país. Agora, o pequeno empreendedor lá do seu bairro, sim, com certeza isso vai provocar um efeito multiplicador para o seu bairro. Não há dúvida disso. Então, é importante, sim, fortalecer, comprar dos pequenos empreendedores, fazer as parcerias necessárias para o processo de desenvolvimento. E é importante a ajuda do Estado para esses pequenos empreendedores, nesse momento, para as pequenas empresas de um modo geral. Mas também é importante pensar, junto com esses pequenos empreendedores, nessa relação com a comunidade, todo o processo de qualidade desse produto. Então, uma das coisas, por exemplo, que tende a crescer é a entrega de produtos em casa. Então, o empreendedor muito próximo da residência
pode entregar produtos, de repente, alimentação, venda de produtos já em casas, que vai facilitar a vida de todo mundo com um custo de transporte menor. Isso é sempre uma boa alternativa. Certo. A gente está com o tempo esgotando, passa bem rápido e é um assunto que tem, né? Tem bastante dúvida ainda, enfim. Mas a gente precisa encerrar. Sim. E aí eu gostaria de aproveitar a sua presença e receber um pouco de orientação. Eu, junto com a população, quais são as orientações que você deixaria nesse momento? Eu acho que o ponto inicial é pensar que a economia é importante, não há dúvida disso, mas a prioridade agora é cada um ficar nas suas casas. Se dá para fazer em casa, vamos fazer em casa. Nessa relação direta entre patrão e empregado, se é possível que o meu colaborador, meu empregado, possa desenvolver atividades em casa, então eu deixo ele em casa fazendo esse trabalho para a empresa. Então nós temos que pensar nesse processo. As escolas, por exemplo, universidades, todas estão propondo alternativas que possam ser feitas em casa, tarefas online. Nós tivemos um avanço tecnológico bastante significativo no Brasil, essa é uma ótima notícia, nas últimas 2 décadas. Isso possibilita fazer mais o trabalho em casa. Então, vamos tentar ao máximo trabalhar cada um na sua casa. O segundo ponto importante é pensar no gerenciamento das compras na unidade familiar. Eu volto a insistir, não vamos ficar como os malucos, todo mundo correndo para os supermercados. Primeiro que a contaminação, nós estamos falando de reduzir a movimentação de pessoas em espaços fechados, só a movimentação de mais gente dentro do supermercado já é um foco de possível contágio da doença, de espalhar esse vírus por mais gente. Sim. Então, ou seja, vamos fazer as compras de forma mais organizada e não preciso fazer estoques para mais de 15 dias em casa. Os supermercados vão continuar abertos no Brasil, não há possibilidade alguma de fechamento dos estabelecimentos, inclusive na própria Europa e na Ásia, todos os estabelecimentos de alimentação permaneceram abertos, então, e o Brasil é o maior produtor do mundo de alimentos, ou um dos maiores produtores do mundo. Então, não vai faltar produtos aqui. Então, para ficar bem tranquilo quanto a isso, e também administrar os recursos disponíveis. É um momento de crise e que nós não sabemos qual é a duração dessa crise, vai depender do avanço ou não do vírus no Brasil. Então, nós temos que pensar que é a hora de rever o seu planejamento financeiro familiar, pensando nas possibilidades que se tem dentro de um quadro mais recessivo. Mas eu não estou dizendo também que, então nós vamos mudar por completo a nossa vida, vamos parar de fazer compra, não é isso. É só reduzir, por exemplo, uma das coisas que está aqui atividade de lazer agora é dentro de casa, então não tem que ficar passeando muito nesse momento, nessa situação, tá bom? Tá, muito obrigada, Edson. Vamos unir forças, né? Fica a orientação, meu reforço para você que fique em casa, evite sair, faça só o extremamente necessário na rua, tá? Eu acho que o Edson tem mais alguma coisa para falar. Eu queria dizer, só para fechar, que nós tivemos em vários momentos crise no mundo, inclusive no Brasil. E nós vencemos todas as crises que apareceram. Não é essa situação agora que nós não vamos vencer de novo. Vamos vencer e daqui a uns dias vamos estar voltando à normalidade. É paciência nesse momento. Paciência. Muito obrigada, Edson. Muito obrigada a você que acompanhou o programa. Se você quiser dividir esse conhecimento, as informações tão importantes nesse momento de crise em relação à pandemia do coronavírus, você pode assistir a representação desse programa na programação da TV Câmara, mas também compartilhar com as pessoas o link do programa que vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo TV Câmara Entrevista.